se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito da cobra que protege as árvores do Parque Taguatinga. A floresta do Parque Taguatinga sempre foi conhecida por sua vegetação exuberante e pela sensação de mistério que pairava no ar. Os visitantes sentiam um arrepio ao caminhar por entre as árvores altas, especialmente ao anoitecer. A origem de sua proteção especial era tema de uma lenda antiga, passada de geração em geração entre os moradores locais. A história dizia que, séculos atrás, a região era habitada por uma tribo indígena que venerava uma serpente colossal, chamada de jiboia anciã. Diziam que a cobra possuía poderes mágicos e estava ligada espiritualmente às árvores do parque. Ela era a guardiã das florestas, protegendo-as de invasores e daqueles que ousavam destruir a natureza. Os antigos relatavam que a jiboia anciã era vista apenas em momentos de perigo, quando a floresta estava ameaçada. Seu corpo escamado e brilhante refletia a luz da lua, e seus olhos eram tão profundos quanto as águas dos rios. Para os indígenas, ela não era apenas uma protetora, mas um elo entre a terra e os deuses. Com a chegada dos colonizadores, muitas áreas verdes foram devastadas, e a tribo foi forçada a se dispersar. No entanto, a serpente não desapareceu. Reza a lenda que ela mergulhou nas profundezas da terra, mas continuou a observar e proteger as árvores. Quem tentasse derrubar uma árvore do parque sem permissão sofreria terríveis consequências. Os moradores acreditam que o espírito da serpente vive no som do vento entre as folhas e nos passos cuidadosos das criaturas noturnas. Relatos de avistamentos misteriosos ainda surgem entre os que ousam explorar as trilhas à noite. Enquanto isso, o parque continuava a ser uma joia natural, guardando segredos que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam ouvir sussurros no silêncio, vozes que advertiam para que respeitassem a natureza. Aqueles que ignoravam esses avisos muitas vezes desapareciam sem deixar vestígios. As lendas sobre a jiboia anciã tornaram-se um aviso silencioso, mantido vivo pelos mais velhos. Eles contavam histórias ao redor das fogueiras, mantendo respeito pelas árvores e pela guardiã invisível. As crianças ouviam atentamente, sentindo um misto de medo e fascínio. O Parque Taguatinga não era apenas um refúgio de tranquilidade, mas um portal para algo além. As árvores altas pareciam testemunhas silenciosas de um pacto antigo, lembrando a todos que ali a natureza tinha seu próprio protetor. A fama do Parque Taguatinga como um lugar mágico começou a atrair curiosos e exploradores. Muitos buscavam desvendar o mistério da cobra guardiã, enquanto outros apenas queriam sentir o ambiente místico do local. Contudo, os mais velhos da região advertiam sobre os perigos de desrespeitar as árvores e a natureza do parque. Relatos de encontros com a serpente eram comuns. Um dos mais antigos vinha de um lenhador chamado Raimundo, que havia tentado derrubar uma árvore centenária para construir sua casa. Enquanto preparava o machado para o primeiro golpe, sentiu o chão tremer sob seus pés. De repente, uma sombra enorme surgiu entre as folhagens. Ele jurava ter visto olhos brilhantes observando-o do alto, como se o julgassem. Assustado, Raimundo largou o machado e correu. Nos dias seguintes, foi atormentado por sonhos com a cobra. Em suas visões, ela o cercava, sussurrando palavras em uma língua que ele não compreendia. Ele adoeceu e, em poucos meses, faleceu. A história se espalhou como fogo, reforçando a ideia de que a jiboia anciã não tolerava desrespeito. Outros eventos estranhos começaram a ser relatados. Turistas que levavam pedaços de madeira ou plantas como recordação afirmavam ouvir um silvo baixo e contínuo durante a noite. Os objetos sumiam de suas casas, e eles acordavam com marcas de escamas nos braços ou pernas. Os moradores próximos ao parque evitavam adentrar as trilhas mais profundas, especialmente ao entardecer. Diziam que, ao pôr do sol, a energia do local mudava. O vento entre as árvores ficava mais forte, e os sons da floresta adquiriam um tom ameaçador. Um visitante audacioso, conhecido por ser cético em relação a lendas, decidiu acampar no parque e gravar tudo o que acontecia à noite. Apesar de sua confiança, ele desapareceu sem deixar rastros. Suas gravações foram encontradas dias depois, mostrando imagens borradas de algo enorme se movendo entre as árvores. Os guias locais começaram a reforçar as regras para quem visitava o parque.
Ninguém deveria cortar, arrancar ou danificar as árvores. Pedir permissão em voz alta antes de colher frutos era uma prática comum, e muitos levavam pequenos presentes, como flores, para deixar ao pé das árvores. As histórias de quem havia enfrentado a ira da serpente transformaram o parque em um santuário. Embora muitos fossem céticos, outros acreditavam firmemente que o respeito às tradições era a única maneira de evitar desastres. Um velho diário encontrado por arqueólogos em uma caverna próxima ao parque trouxe novas informações sobre a origem da lenda. Ele pertencia a um padre jesuíta que havia vivido na região no século XVII. Nas páginas, ele descrevia uma cerimônia realizada pelos indígenas para invocar a proteção da serpente. A cerimônia envolvia cânticos, danças e a entrega de oferendas. Frutas, flores e pequenos artefatos eram colocados em um altar natural, formado por raízes de uma árvore gigante. Em ocasiões especiais, a tribo oferecia um sacrifício maior, como animais, para garantir a harmonia entre os homens e a floresta. O padre, ao presenciar o ritual, ficou horrorizado com a força espiritual emanada da cerimônia. Ele relatava em detalhes ter visto a cobra surgir, não como um animal, mas como uma entidade gigantesca que parecia fundir-se com o ambiente. A experiência foi tão avassaladora que ele deixou de tentar converter a tribo e, em vez disso, passou a respeitar suas crenças. Com o tempo, os rituais cessaram. A colonização dizimou a tribo, e a serpente desapareceu de vista, deixando apenas a memória de sua existência. No entanto, o diário sugeria que, mesmo sem os rituais, o espírito da cobra continuava presente, absorvendo as energias da floresta. Os pesquisadores tentaram compreender a ligação entre a lenda e a preservação ambiental. Muitos acreditavam que as histórias eram criadas como forma de proteger o ecossistema. Outros, porém, não conseguiam explicar os eventos sobrenaturais que ainda ocorriam no parque. Com o crescimento urbano ao redor do Parque Taguatinga, surgiram novos desafios. Empresas começaram a demonstrar interesse em explorar a área para construir condomínios e centros comerciais. Os moradores locais protestaram, mas os interesses econômicos prevaleciam. Certo dia, máquinas pesadas foram levadas para o parque para iniciar as medições do terreno. Durante os primeiros testes, todos os equipamentos falharam misteriosamente. Relatos de operários assustados começaram a circular. Eles afirmavam ter visto uma cobra gigante deslizando entre as árvores, apesar de não haver registro de jiboias dessa dimensão na fauna local. As obras foram suspensas, mas as empresas insistiram em continuar. No entanto, acidentes começaram a ocorrer com frequência inexplicável. Ferramentas desapareciam, operários caíam misteriosamente, e até mesmo incêndios inexplicáveis foram registrados. A comunidade começou a se organizar, usando a lenda da serpente como bandeira para proteger o parque. Jovens ativistas criaram campanhas, e as redes sociais explodiram com histórias e imagens relacionadas à jiboia anciã. Após meses de pressão popular e eventos inexplicáveis, as empresas desistiram do projeto. O Parque Taguatinga foi finalmente declarado uma área de preservação permanente, garantindo que as árvores e a lenda da serpente continuassem a prosperar. Os moradores acreditavam que a jiboia anciã estava satisfeita. O vento entre as árvores soava mais leve, quase como um suspiro de alívio. O parque, agora protegido, tornou-se um símbolo da união entre homem e natureza. Alguns dizem que a serpente ainda pode ser vista em noites de lua cheia, quando as sombras dançam entre as árvores. Para outros, ela é apenas uma metáfora da força da natureza, sempre pronta para se defender de quem ousa desafiá-la. Assim, o mito da cobra que protege as árvores do Parque Taguatinga vive, não apenas nas histórias, mas também no coração de quem respeita o lugar.